Nosso bonde é pesadão. Nosso bonde é pesadão. Essa aqui eu fiz pra elas. Toca na pista, toca na favela. Heavy baile top quilas, só mandando pra... Olá, boa noite, tudo bom? Como estão todos? Beleza? Bom, pessoal, Boa prazer. noite, professor. Tudo ótimo, que bom que todo mundo esteja aí. Um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui. Uma aula bem diferente, né? Que é uma aula que traz um convidado super especial, porque ele é uma referência naquilo que a gente chama de empreendedorismo, empreendedor, naquilo que você quer e aqueles sonhos que você tem, quando eles se tornam realidade, você consegue transformar esses sonhos em ganha-pão, enfim, né? Eu vou fazer uma breve intro aqui do meu amigo André. O André é uma pessoa muito especial porque ele é daqui de Curitiba e ele sempre nunca deixou de reconhecer as origens, né? O André, mais conhecido como Loudz, faz parte do Tropquilas, nasceu aqui em Curitiba, na região do Pinheirinho, Xaxim, sítio cercado, em uma vila que se chama Vila Cordes. Como ele é músico, ele já nasceu predestinado a Vila Cordes. Então, o que a gente pode falar do Loudz? O Loudz é um garoto que foi atrás daquilo que ele gostava, né? Aquilo que poderia ser o ganha-pão, né? O Loudz tem 26 anos, 26, Loudz? Já tem 27, já. Acho que seu microfone está fechado. Mas enquanto eu vou apresentando, tem que abrir seu microfone. Ele é curitibano, então é DJ, produtor de música eletrônica, de hip-hop, reconhecido mundialmente, produz desde 2006 e atualmente faz parceria com o paulistano DJ Zegon. Oi, Lautz, está me ouvindo? Eu vou ver aqui, enquanto ele ajeita o microfone, eu vou... deixa eu ver. Vou ver se o microfone dele está ligado. Aqui, só um minutinho. Tá. Tem um ícone com microfone. Deixa eu ver se consigo aqui. Ativando. Acho que foi. Agora beleza. Tudo bom? Então, 25 anos, Lotus? Tenho 28 já, tenho 28, mas carinha de 15, carinha de 15. Só estou fazendo uma apresentação rápida, né? Ele produz desde 2006, atualmente faz parceria com o paulistão DJ Zegon, né? Do Ex-Planet Hemp, um grande grupo, né? Liderado pelo Marcelo D2, enfim. E o projeto chama-se Tropquila. Ele é descrito como garoto prodígio e virtuoso pelo jornal Gazeta do Povo. Ele diz que é um dos destaques no meio musical nacional e vem se apresentando não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Ele já foi para a Austrália, Rússia, de China, Estados Unidos, né? E nunca se esquece, mesmo assim, do seu bairro humilde paranaense, Vila Cordes. Hoje ele mora em São Paulo e ele está aqui, né, predisposto a bater um papinho bacana com todos nós, com todos vocês. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos iniciar uma conversa bem descontraída, bem informal com o Lutz, depois a gente abre para perguntas da rapaziada aí que
que porventura, né, quiser perguntar, pode usar o microfone ou pode usar o chat. No final do nosso papo, eu coloco aí o link para emitir o certificado, ok? Hoje vocês tiveram um grande lançamento, Lourdes. Me fala um pouquinho sobre esse lançamento. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Esse lançamento de hoje é mais voltado para a galera que produz música, né? Para a galera que faz música, que é o quê? Que são os timbres. Para quem não sabe o que é timbre, são os sons que a gente usa nas nossas músicas. Então, a gente liberou chama pack, né? Chama Sample Pack, que é essa pasta, né, com diversos sons que a gente usa para criar as nossas músicas nessa plataforma que é chamada Splice, que é americana, é a maior plataforma do mundo disso, que tem esses packs de todos os maiores produtores do mundo, eles estão lá, e a gente lançou essa semana, é o nosso segundo volume nesse site, e deu super certo o primeiro e a gente acabou fazendo o segundo, que é mais voltado para a música brasileira, né? Porque como é um site internacional e a música brasileira está tendo muito destaque lá fora, o pessoal quer ter acesso, né, a esse tipo de coisa. Então, eles entraram em contato com a gente para estar fazendo esse trabalho. Vamos ver o vídeo rapidinho, para a galera se situar, só um minutinho. Galera, eu sou o Zegon. Salve, galera, eu sou o Lourdes, nós somos Tropiquilas. E esse é o nosso novo Sample Pack, Tropical Rhythms. Então, esse é o nosso segundo Sample Pack pro Splice. O primeiro veio um pouco depois de produzir Vai Malandra, que virou um hit global. Foi bem uma introdução, né, pro público de fora do Brasil do que é mais ou menos o baile funk, né? E a necessidade que os produtores tinham de encontrar essa sonoridade para fazer o crossover com a música brasileira urbana atual. A gente flerta com vários estilos diferentes. Começou a aparecer muitos beats internacionais tentando fazer aquela textura e não chegando perto, né? A gente resolveu, vamos compartilhar um pouco do que a gente aprendeu fazendo esse crossover no volume 1. O Tropiquila sempre produziu pensando em pista de dança, essa é a nossa mentalidade de produzir. Então, assim, a gente vai adquirindo essa bagagem em viagens pelo mundo e saber o que funciona. No que os outros DJs vão tocar, no que o público como o público vai reagir, né, com o som. O volume 2 é mais eclético, traz mais influências de música latina, música urbana, afrobeats, sample, reggaeton, um pouco de tudo, hip hop, que é a nossa raiz também. O próprio baile funk, de diversos estilos, de diversas vertentes do baile funk. Fundida com o estilo do Tropiquilas de fazer música, que é bass, pista de dança, peso, que é o que a gente sempre fez. Não existia um sample pack de música brasileira atual e feita pensando em produtor. E sons que provavelmente vão funcionar no mundo todo, desde a África, Ásia, Europa, Índia, que são lugares que a gente já tocou e trouxe essa referência para nossa música atual. E espero que vocês gostem. A gente quer ver o resultado disso sendo usado por vocês. No segundo volume, a gente focou mais no que está acontecendo na atualidade. Abriu o leque, né? Tem mais estilos. Então, assim, são estilos que estão sempre em constante evolução e a gente está trazendo um pouco disso nesse sample pack.
mas a música brasileira está sempre em mutação. Muito bacana, meu cara. Ótimo. Então, para entender... Só um minutinho. Só para entender um pouco... para entender, essa é uma forma de vocês monetizarem o trabalho, né? Que é oferecer para os produtores musicais estilos de música do Tropickilas para que eles possam fundir, fazer arranjos dentro desse meio musical, é isso? Isso, exatamente. Atualmente, esse mercado de você disponibilizar os seus, que a gente chama de sample, né? São partes das suas músicas para outros produtores, tá muito grande esse mercado. Tem produtores que estão aí, tipo, milionários que só fazem isso. Eles nem produzem mais, eles só criam esse tipo de material para vender. E o que acontece? Eles, além deles cobrarem um valor por esse arquivo, eles pedem uma porcentagem do direito autoral da música. Uhum. Então, que é a aposentadoria, né? Para nós músicos, o nosso direito autoral é a nossa aposentadoria. Então, é isso que eu queria falar contigo. A gente mexe muito com o mercado, né? Análise de mercado, e uma das áreas que transformou-se muito é o mercado da música. Me lembro nos tempos de garoto, né? A gente ouvia muito vinilo, né? Que eram aquelas bolachas enormes de 33 e de 45 revoluções, né? Então, tipo, você comprava um disco inteiro para ouvir 2, 3 músicas interessantes, enfim, o restante, mas você tinha que comprar o pacote inteiro, né? Depois isso deu lugar ao CD de música, né? A fita cassete, né? Fita cassete, depois evoluiu para CD de música, depois veio aqueles compact discs pequenininhos, depois veio o MP3, né? Com Napster, que é aquela revolução, né? Que trouxe uma quebradeira de várias produtoras musicais, enfim, e agora, né, com o streaming de música. A minha pergunta inicial veja, você é de um mercado em constante transformação, onde o produto, né, o ganha-pão, tanto do artista quanto da produtora, da grande empresa que produz, muda toda hora, porque antes era da venda do vinilo, depois venda de cassete, depois venda... E hoje, como que essa transformação, e como vocês, artistas, se adequaram a essas mudanças tecnológicas que atingiram em cheio, né, toda essa forma de ver negócios? Como que vocês ganham hoje dinheiro através desse tipo de venda? Porque ninguém mais vende CD, né? Não, o CD, né, acabou ficando extinto, assim como o vinil, etc. Hoje em dia, o mercado digital é o que domina, né? É o que predomina o mercado digital, que é o quê? Que é a internet, é o YouTube, são as plataformas, né? Spotify, iTunes, etc. Então, o que acontece? Essas plataformas são os nossos CDs, né? Ou seja, cada visualização que o público nos dá, né? Cada vez que você vai lá ouvir a nossa música, a gente está ganhando uma quantia em dinheiro. Então, acumula, né, esse valor e é repassado para nós artistas. Através de uma gravadora ou através de uma distribuidora, que a distribuidora é quem vai lançar o seu material, né? Que vai lançar o seu material e eles fazem todo o trabalho e eles recebem uma porcentagem por isso, né? E depois repassam o restante para o artista. Comparativamente com a música anterior, quando os artistas ganhavam disco de ouro e vendiam mesmo suas músicas, digamos assim, ficou mais fácil ou mais difícil ganhar dinheiro nesse mundo da música? Cara, eu
Eu acho que ficou mais fácil porque você tem mais opções, né? Você tem mais lugares para você correr, porque assim, não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar um CD, né? Uhum. Eu mesmo me lembro de não ter condição de comprar CD original e acabava comprando CD pirata ou comprando coletâneas que não rentabilizavam para o artista, né? Uhum. Então, com a internet, se você quer ouvir a música de fulano, vai estar lá no canal dele, você vai ouvir obrigatoriamente naquele canal e ele vai ganhar, independente da sua classe social, se você tem condição ou não. Isso, Então, isso que eu falo, inclusive, né, hoje você tem a possibilidade de visualizar uma série de artistas dos 4 cantos do mundo. Antes você não tinha como, quer dizer, o cara para gravar um CD, um disco, ele tinha que vender a casa, como vender o fígado, enfim, sim, para produzir o disco e ainda, né, era um mega investimento que o cara nem saberia se ia dar certo, né, porque a, verdade. a produtora só ia investir no cara depois que ele, teoricamente, já esteja pronto. Então, diríamos que hoje a tecnologia, né, a internet, deu mais visualização para essas pequenas bandas, para essas pequenas tribos, né, de sons musicais que você antes nem ouvia, né, porque você não tinha como ouvir, você tinha barreiras, né, territoriais, enfim, e hoje com a internet, inclusive, vocês fazem muita fusão, né, com música indiana, música australiana, enfim. Hoje, tu acha que a música ficou mais difusa, assim, nesse Mais sentido? acessível, né? Uhum. Bem mais acessível, cara, porque hoje você com o computador você cria uma música. Às vezes até, né, sem nada, cara. Você tá com o celular ali, teu amigo filma você cantando, batendo numa mesa ali, por algum motivo estoura na internet, e a partir disso você grava sua música, você começa a fazer shows e você vira um artista. Tá. Então, hoje tá muito mais acessível, cara, para todo Mas mundo. ao mesmo tempo que ele te expõe bastante, tipo músicas como do tiozinho da caneta azul, até, sei É, lá, músicas mais difusas, muito mais complexas, mas mesmo assim, como que se ganha dinheiro realmente nesse mercado? Porque, digamos assim, esse cara que inicialmente, de repente, vira meme, ou enfim, tem seus, sei lá, 1 hora de fama, um dia de fama, mas depois ele fica no esquecimento, ficou mais difícil assim do ponto de vista concorrencial, porque uma pequena banda que esteja começando, por exemplo, para ela ficar famosa, ela tem mais concorrência hoje, não? porque com essa acessibilidade, né, tipo, todo mundo, se antes você tinha 100 músicos, hoje você tem 100 mil, você tem 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Então, acaba ficando bem mais difícil, né, para você conseguir atingir um público. Uhum. Então, igual você falou, essa galera dos memes, né? O nosso país geralmente acaba virando, como que eu posso dizer? Às vezes um motivo de piada, né? Porque o que dá certo aqui geralmente é essas coisas assim, né? Uhum. Que tem vida curta também, explodem, Tem, né? Mas depois é, acaba, né? e o que acontece? Esses artistas que acabam se tornando artistas, né? Eles não esperavam por isso às vezes. Eles estavam ali trabalhando, fazendo qualquer coisa que seja, até o momento que alguém gravou aquele vídeo e a vida dela mudou por um segundo. Então ela nunca Hum, pensou em ser artista. sim, Então ela não tem uma estrutura que faça com que ela permaneça, né, naquele patamar de artista por muitos anos, né? O que é sim. diferente de alguém que quer ser artista, né? Uhum. Alguém que está lá fazendo suas músicas e com uma equipe por trás que tem todo esse preparo para te tornar um artista. E o Uhum. que eu quero dizer é que não é por isso que você vai ser um artista. Tem Sim, várias sim. coisas, né, cara? Você Não, pode claro. investir milhões numa carreira e não dar em nada, como você Uhum. pode não investir em nada e dar certo. Isso. E isso depende do quê?
basicamente? Porque hoje, quer dizer, por um lado, há mais visualização, enfim, mas, por outro lado, a gente sabe que está nas mãos de grandes conglomerados, né? Grandes big techs, tipo Facebook, Google, enfim, que têm algoritmos e eles sabem direcionar o que eles querem, basicamente, né? E como que você consegue visualização nesse mundo de grandes predadores? Então, eu acho que o que acontece? Eu acho que para você ter um destaque, você precisa ser original. Por mais que essas músicas às vezes pareçam inocentes, né, e pobres, né, de certa forma, esses memes, né, são originais. Então, eu acho que você precisa ser original. É uma série de fatores que não tem como você ter uma fórmula, sabe? Porque o que acontece? É a hora certa no lugar certo, é a palavra certa, é a pessoa certa, sabe? É uma série de coisas que te faz dar certo. Assim como hoje, antes eu ia fazer uma música, eu pensava, putz, a música tem que ir para esse caminho, porque a rádio precisa disso, disso, daquilo. Hoje em dia eu desencanei completamente disso, eu não penso em nada, eu só faço o que eu quero. Porque não tem mais como você adivinhar o que vai dar certo e o que não vai. Só que para quem está começando fica meio difícil fazer o que ele quer, né? Porque teoricamente você já tem um nome, já o Troquelas já tem uma grife, uma marca registrada e teoricamente vocês estão ditando tendências. Vocês trouxeram o trap. Quando eu digo eu faço o que eu quero, eu não quero dizer eu faço o que eu quero e azar de tudo. Eu quero dizer que quem quer fazer a música, ela tem que pensar primeiro nela. A pessoa tem que pensar em primeiro o que ela quer fazer. Eu quero ser produtor de samba e eu quero que meu samba tenha uma sanfona no meio. Ele tem que fazer isso e falar, não, eu sou essa pessoa. Não ir porque alguém da gravadora ou alguém que já tem um sucesso fala, não, teu samba com sanfona não vai dar em nada, velho. Sim, sim. Você tem que Até porque a originalidade vai pro beleléu, não é isso que a música... não. E vamos falar um pouquinho das tuas origens. Acho que a gente já foi para metade do. E aí, André? Fala um pouco, porque veja, quem está te assistindo são garotos cheios de amor para dar para a vida, enfim, passaram por esse processo de turbulência chamado pandemia, que nem os mais velhos, né, vivos hoje passaram, enfim, e, tem um mundo pela frente super competitivo, super desgarrador, no sentido de você ter pouco emprego, né? Principalmente em atividades tradicionais, que antes eram demandadoras de emprego, enfim, mas há coisas elementares, né? Tipo a perseverança que você mostrou durante toda essa sua vida, né? Mas eu queria que você falasse para esses garotos, né, um pouco das tuas origens aqui em Curitiba. Então, eu nasci no Pinheirinho, né, na Vila Cordes. A minha família sempre foi muito humilde. Os meus pais sempre também tiveram empregos bem comuns. Minha mãe já trabalhou muito tempo como faxineira, né, doméstica. Depois trabalhou como atendente de panificadora. O meu pai trabalhou em material de construção, como atendente de material de construção. Então, é bem isso que você falou, é aquele trabalho, né, o trabalho mais comum que pode existir, né? Você tem o seu chefe, o seu patrão, que fala, faça isso, faça aquilo, das tal horas a tal horas, e você vai receber um salário para isso. Então, a minha família sempre foi assim, mas meus pais, eles sempre me apoiaram, né? Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sou envolvido com arte. Desde que eu me conheço por gente. Quando eu era muito criança, pegava balde, pegava
panela da minha mãe e fazia batuque, e sempre desenhei desde criança, sempre fui envolvido com grafite, sempre gostei muito de grafite, e o hip hop anda muito junto, né? A música e a arte está muito próximo. Sem dúvida. É. Criatividade pura. A criatividade pura. E eu É, comecei naturalmente, cara. Eu sempre gostei de hip hop, sempre gostei muito de música. E não tinha nenhum plano, cara, de começar a produzir, nem nada disso. Comecei por acaso. Eu comecei por acaso e peguei gosto pela coisa e fui levando jeito e aprendendo e aprendendo e aprendendo. sim. Foi algo, e em nenhum momento, isso é uma coisa muito importante de se falar, que eu sempre falo, em nenhum momento eu pensei em ser remunerado por isso. Quando eu Hum, comecei, eu não sabia nem que dava para ganhar dinheiro fazendo isso. Então eu acho que quando você pensa em fazer algo que você gosta, porque você gosta, aí sim vai dar certo. Quando você pensa em fazer algo que dá dinheiro, aí a chance de dar errado é bem grande. certo. Mas e os boletos, como que ficam? Fazer o que você gosta e pagar boleto ao mesmo tempo. Aí eu tive muita sorte porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com meus 14 anos e quando eu tinha 15, 16, eu já estava vendendo beat, né? Eu morava com os meus pais, então eu ajudava eles e com o dinheiro que eu vendia as músicas, a R$ 50, aí depois a R$ 100. E um fato engraçado de falar, que quando eu comecei a vender as batidas, quem me emprestava a conta, porque não tinha nem conta, nem meus pais, nem eu não tinha conta em banco, quem me emprestava era o Roger. Aí depois eu O, estava tudo na conta dele. Para quem não conhece, o Roger é o primo, quem apresentou o Lautes para mim e está também assistindo. O Roger é um grande fotógrafo, é artista também de mão cheia, né? Ele trabalha conosco na empresa e é um orgulho grande. Então ele te emprestava a conta, mas ficava com uma porcentagem ou não? Não, porque não tinha nem porcentagem, era um valor tão baixo, cara, que não tinha nem. E aí eu depositava esses dinheiros na conta do Roger e ele me repassava, e aí foi começando a tomar proporções maiores, né? Eu comecei a subir os preços das batidas, das músicas, né? E sobe daqui, sobe dali, e vai aumentando a demanda, você vai criando seu nome na cena. Então, para mim foi menos difícil porque eu não cheguei a ter um trabalho, né? Um trabalho além da música. Eu não cheguei a ter esse trabalho. Então, para mim foi menos difícil. Só que quando você tem que conciliar as duas coisas, né? Entre pagar contas e Uhum. fazer o que você gosta, começa a ficar muito mais difícil, né? Sim, esse é o grande dilema do empreendedor hoje, né? Porque o empreendedor é aquele cara que vai gastar tudo que tem e não tem para tocar a sua ideia, para que ela vire negócios, e mesmo que ele fique no vermelho, né, durante o primeiro, o segundo, o terceiro ano, mas ele tem que ter muita fé, porque um dia isso escala. E no teu caso, como que você, tipo, você decidiu ir para São Paulo, para um grande mercado, onde as coisas acontecem, né? Uhum. Você acha que essa saída aí para um grande mercado propiciou esse aumento, né, de velocidade na sua carreira? Cara, com certeza, porque quando eu vim para São Paulo, já existia o Tropquilas, e quando você está aqui, as coisas acontecem muito rápido. Você precisa estar num estúdio com uma pessoa, em 1 hora você chega. E agora, se eu estou em Curitiba? Você perde uma oportunidade que podia ter mudado sua vida. Então, eu Uhum. fiquei muito tempo indo e voltando, que eu gosto muito de Curitiba, né? Por mim, eu morava aí até hoje. Mas, por causa do trabalho, eu tive que acabar trocando, né? Esse luxo que é morar em Curitiba para vir para essa cidade que é São Paulo e me jogar de cabeça e fazer as coisas acontecerem de verdade, né? Porque aqui que as coisas aconteceram de verdade foi quando eu me mudei para São Paulo para trabalhar.
Daí você conheceu as pessoas certas, teoricamente você já tinha que tipo de skills, que tipo de habilidades você tinha, além de produzir beats, enfim, como que você entrou no Tropickelas? Então, o Tropickelas, eu não entrei no Tropickelas, né? Porque o Tropickelas foi algo criado por mim e pelo Zé. A gente fazia música juntos, sem nenhuma ideia de projeto ou algo do tipo. Uhum. E um certo dia eu fiz uma música, estava acabando de surgir esse estilo que o pessoal começou a chamar de trap, né? Tava surgindo. E eu fiz uma música com esse estilo e mandei para o Zé. E falei, tô pensando em soltar isso aqui de tal jeito, não sei o quê. Ele falou, não, cara, vamos lançar um projeto. Bacana. Falei, tá bom, vamos juntar nós dois. Porque nessa época eu tinha um nome na cultura do hip hop como produtor. Eu tinha a bagagem dessa galera mais nova e o Zé tinha a bagagem da galera mais velha. Então a gente juntou esses dois públicos e fez esse projeto. A fusão, né? E aí a gente falou, vamos lançar. E começamos a lançar na internet, sem planejamento algum, sem investimento algum, sem nada, velho. A gente só colocou a música na internet para DJ tocar e para a gente se divertir. E a gente começou a tornar isso meio que um exercício, de fazer uma música por semana. Toda sexta a gente lançava uma música. Toda sexta, 4 da tarde, a gente lançava uma música, por um ano. E a gente lançou uma, lançou duas, lançou três. Na quarta foi uma das nossas maiores músicas, que chama Mambo. O pessoal começou a mandar mensagem em russo pra gente. A gente não entendia nada, não sabia nem o que eles estavam falando. E aí até que entraram em contato com a gente pra gente fazer show na Rússia, cara. Na Rússia? Olha só que interessante. Na Rússia, a música estava completamente estourada lá e a gente sem ter noção disso. A música meio que virou um meme lá, por algum motivo, e a gente começou a viajar. Até então, por nossa conta. Assim, esse é o Mambo, né? Pô, batidão, hein? Muito massa. Você explica pra galera o que é. Que eu fiz uma pesquisa, claro, que já acompanhei, mas ele nasceu em 2000, né, com o DJ Paul em Estados Unidos, né, e talvez a expressão mais famosa seja aquele Harlem Shake, né, que não sei então, o que acontece? O trap vem de trap house, né, que são as casas que os traficantes usam nos Estados Unidos, mais precisamente em Atlanta, para cozinhar crack, né? Que eles chamam de trap house. Uhum. E esse nosso estilo, ele começou a ser chamado de trap, mas não é esse trap dessa galera, porque o que acontece? Tem essas duas vertentes, o trap que é o do hip hop, que são dessa galera das drogas, que falam essas coisas, Sim. tá? E o nosso trap, que é basicamente um hip hop misturado com música eletrônica, que igual você citou, o Harlem Shake. É a armadilha, né? Seria a tradução mais fiel, né? Se for traduzir ao pé da letra, é armadilha. Mas vocês foram os inovadores, então, aqui no Brasil, de trazer esse no Brasil, tipo... sim. Desse trap, que é o hip hop eletrônico, sim. Não existia ninguém assim na época. A gente, com certeza, foi um dos pioneiros a fazer esse tipo de música aqui. E até ter um destaque, assim, a gente também foi os primeiros, assim, sem dúvida. Então, esse é um dos pontos que a gente ensina na disciplina de mercado, né? Que não adianta você tentar copiar coisas que já existem sem dar um valor agregado, ou seja, sem dar alguma coisa inédita, sem colocar alguma originalidade, né? Exatamente. Tipo, nada contra você abrir uma pizzaria, enfim, o que já existe, mas
que tipo de pizzaria, né? É uma pizzaria diferente para veganos, sem glúten. É a mesma coisa, eu acho que serve para todo mundo, inclusive para música. Quer dizer, o Tropquilas, ele começa a se forjar como grupo, porque ele traz uma coisa inédita para o Brasil, né? Uma coisa que teoricamente é fronteira, né? Porque ninguém mexia com esse tipo de batida, né? Sim, e o que a gente se destacou bastante no mundo, porque a gente primeiro começou a ter bastante destaque lá fora para depois vir para o Brasil, foi as nossas misturas, porque a gente pegava os samples, né, que são as músicas antigas, né, para a galera mais leiga musicalmente, a gente pegava muito música antiga e colocava as batidas atuais em cima, que foi o que fez com que a gente tivesse destaque no mundo inteiro e também misturando muita coisa brasileira. Foi por isso que a gente teve destaque, porque a gente era diferente, era único, ninguém fazia isso. Uhum. E depois, porque uma das coisas também da música é que ela é efêmera, quer dizer, o cara lança uma música e faz um baita de um sucesso. A gente já conhece um monte de artista, cantor, que é conhecido só por uma música, né? No caso do Tropquilas, como tu falou, esse lançamento meio que constante, semanal, né, de uma música, coloca uma vara alta, né, em vocês, para que vocês possam, de repente, sempre estar lançando novas parcerias ou novos sons diferentes. Como que fica essa pressão por ficar inovando, inovando, inovando sempre? Então, cara, isso acaba sendo o treino que eu falei, né? E tipo assim, não é porque a gente lançou uma música uma semana e a música explodiu e deu certo que na outra a gente não ia lançar. A gente lançava igual. E, e foi dessas, acho que foi 50, não sei quantas sexta-feiras dá em um ano, mas é mais ou menos umas 50. Foi dessas 50 músicas que a gente mais ganhou dinheiro na vida e foi dessas músicas que nos sustentam até hoje. Por incrível que pareça, dessas músicas que a gente fez de maneira inocente, sem investimento algum, da forma mais simples possível, que nos sustentam até hoje. Agora, tem um povo chato, eu chamo de chato, né? Porque que é preconceituoso, né? Para começar, principalmente esses caras que estudam muita música, enfim, eles dizem que elementos tecnológicos que geram música não pode ser considerado música, quer dizer, eles não sabem nem a metade, nem a 10ª parte do que é preparar uma música, criar uma música, né? O que você falaria com respeito a, por um lado, não é, né, fazer música com instrumento, mas também requer, né, um sistema e uma criatividade forte. Fazer música eletrônica é fazer música. Com certeza, tudo é eletrônico, né, cara? Se você for ver os aparelhos que eles usavam antigamente, se você pegar qualquer microfone, é eletrônico, velho. Tem um fio ali, a não ser que você pegue um pedaço, uma pedra e um pedaço de pau e fique batendo lá e cantando, aí beleza. Mas ninguém faz isso. Então, se você for ver, tudo é música eletrônica, porque todos os aparelhos são eletrônicos. Então, a tecnologia está aí para isso, cara. A tecnologia está aí para ajudar. Se não fosse a tecnologia, eu não estaria aqui. Claro. Se não fosse o computador, eu não estaria aqui. Então, eu acho um absurdo, né, o pessoal querer ser dessa forma tão agressiva, né, e seguir fiel a não, tem que ser feita música só desse jeito, não, tem que ser feito letra só desse jeito. Até dentro dos nichos tem muito disso, né? A galera do hip hop, ah, não, porque isso aí não é hip hop de verdade. Ah, não, porque isso não é samba de verdade. Então eu acho que quanto mais cabeça aberta você for, não só musicalmente falando, mas para tudo, cara. Igual você falou de uma pizzaria. Ah, o que tem de diferente na pizzaria? Pô, não tem nada. Então, o que o cara vai fazer? Vai comprar naquela pizzaria que não tem nada, que já existe há 50 anos, ou vai comprar na tua?
que ele não sabe como é que é. Ah, o que Uhum. tem de diferente na tua pizza? Ah, sei lá, minha pizza vem com a luz de neon em cima escrito teu nome. Pô, o cara vai comprar na sua pizzaria. Por quê? Porque tem o diferencial, velho. Uhum. Eu tenho um amigo músico que tem uma frase muito interessante para definir esses chatos, né? Ele diz assim: desde que Ravel sucedeu Mozart nas paradas de sucesso, a música vem ladeira abaixo. Se você observa, todo mundo diz: ah, a música antiga é muito mais interessante, tinha mais letra, é raiz, não sei o quê. Mas é um saudosismo assim de quem primeiro, não se dá o tempo de conhecer, né, a cultura que está sendo forjada a partir de uma música, mesmo que ela seja feita em computador, mesmo que ela seja feita numa garagem, enfim. E aí aponta, né, como se tudo aquilo passado fosse melhor. Então, por que não existe rádio de música clássica, então, né, e qual que seria a audiência dessas rádios, né, no É, caso? Então, há um preconceito forte, né? Inclusive com o com funk, né? certeza. O funk, principalmente. A galera, que funk não é música, que funk não é isso, que funk não é aquilo. Obviamente, né, as letras de funk muitas vezes são completamente pejorativas e ofensivas e eu mesmo não gosto, mas a batida de funk é algo que não existe no mundo, cara. São É coisas igual, diferentes, né? não tem como fazer. Você pega um japonês e põe ele para fazer um samba, não tem como. Você pega um japonês e põe para fazer funk, não tem como. Que isso eu vivo, né? Eu vejo muito dos meus amigos de fora do Brasil que tenta fazer funk, o bagulho não tem o swing brasileiro, não tem Sim. como, não adianta, isso não tem como fazer. Então é algo nosso, né? Esses críticos deviam enxergar de uma maneira positiva ao invés de ficar só criticando, né? Porque Ah, além de tudo é uma música periférica, né? A música que veio das periferias e mudou a vida de muita gente, né, cara? uhum. Esse é um outro ponto. Nas aulas de mercado, perceba que sempre estou fazendo gancho com as aulas, né? Porque tua entrevista, ela tem um caráter pedagógico muito grande, Uhum. porque enquanto a gente ensina a teoria, você mostra com a prática tudo aquilo que a gente ensina. E aqui Uhum. na Estácio, a gente está utilizando uma nova metodologia chamada metodologia Aura, que pretende dar, né, a todas as disciplinas que os alunos fazem um caráter eminentemente prático, porque não adianta o aluno passar 2, 4 anos na faculdade e sair um teórico, né? Tipo um músico que não Fórmula, sabe, que não sabe usar. Então, tua fala é muito rica e muito importante, porque ela aborda muitas questões que a gente ensina, mas, quer dizer, a gente fica dando exemplos, né, do Google, do Facebook, pô, cara, a vida do nosso aluno, nossa, é aqui, periferia mesmo. E uma das coisas que eu falo nas aulas, né, sobre o mercado, por exemplo, como que o mercado é, né? O rap, por exemplo, né? O rap é uma representação do sofrimento dos guetos dos negros americanos, né? Tipo, comparativa, mal comparando, é com no Brasil os repentistas, né? Que contam suas lamúrias, seus sofrimentos, enfim. Mas o rap era uma coisa de periferia mesmo, até marginal, né? Que mostrava através, né, do uso, né? E para fazer rap, o cara tem que ser muito inteligente, porque tem que ter uma velocidade, né, de pensamento, de linguística. Não é qualquer um que faz rap, né? Principalmente quando o cara faz aquelas batalhas, enfim. Mas a indústria foi lá, viu que existia alguma coisa interessante, né, praticada pelos negros americanos, e foi lá, se apropriou dela e exportou e transformou isso em música, né? Então, eu acho que todas essas expressões que envolvem criatividade, que envolvem sentimentos, não podem ser taxadas de, não, isso aí é para gente de pouco intelecto. Que pouco intelecto? Pelo menos você viu o que há por trás disso? Você entende história, por exemplo, né? Para entender um pouco a origem disso? Não sei, o que você acha ao respeito? Então, se você for ver isso que você falou, se você for pegar por porcentagem, né? Qual a porcentagem
de pessoas de periferia que moram em comunidades pobres no nosso país é muito maior do que as pessoas de classe média e de classe alta no nosso país. Então, o que acontece? Quando essa pessoa, os jovens, né, os jovens de periferia, ouvem um rap que fala igual o Racionais, as letras dos Racionais, o cara ouve aquilo e fala, caramba, isso aí aconteceu com meu primo semana passada, pô, isso aí aconteceu com meu pai, pô, isso aí não sei o quê. Então, quanto isso não pode mudar a vida de uma pessoa? Então, como que alguém fala que isso não tem conteúdo? Como que alguém fala que isso não é música, né? Obviamente, às vezes as músicas de rap, antigamente, não tinham a qualidade que uma música sertaneja, que uma música pop teria, até porque é uma música periférica. Então, o pessoal não tem acesso a um super estúdio, a um super produtor, então faz como tem que ser feito. E a essência do rap é isso, né, cara? É trazer a voz, né, da periferia. Hoje é outra coisa, né? Hoje o rap virou entretenimento também, porque tem rap que fala de festa, tem os pessoais que são, tem as pessoas que são mais saudosistas, continuam, né, nesse rap de mensagem, nesse rap contando a realidade das favelas, mas tem muita gente que está fazendo o rap falando de festa, falando de mulher, falando de dinheiro, e o que sobrou do rap é a batida, né, cara? É aquela essência, é a música. Então, é infinito isso, cara. A gente não pode ter preconceito para crescer. Se você tiver preconceito, você vai ficar estagnado numa certa linha e não vai passar daquilo ali, cara. Uhum. Vocês fazem, né, ou fizeram música para videogame também, né? E videogame e filmes, né? Acho que Sim. trabalham com Netflix também. Como é que é fazer música para outro tipo de entretenimento? Então, a gente já fez músicas para diversos comerciais, para marcas gigantes, Chanel, Mercedes, Nissan, etc. A gente também fez a trilha de um filme inteiro, de um longa-metragem inteiro, que foi bem Do legal. Speed, do Speed, aquele filme de corrida de carros, né? Não, esse aí, o Need for Speed, isso aí foi o Need jogo. for Speed. Ah, foi o jogo, tá. Foi o jogo. A gente já fez para vários jogos também, Need for Speed, FIFA, e a gente fez esse longa-metragem e a gente fez uma série para o Netflix também, que é a Sintonia. A gente fez toda a trilha sonora, que quem foi o diretor da série foi o Condzilla, que também revolucionou o mercado, né? O cara é um monstro. Sim, de vídeos, né? Produtor de vídeos. Acho que é o quinto maior canal do mundo, né? Uhum. E o Conde é meu amigo antes dele fazer vídeo, então eu vi todo esse crescimento dele e todas as ideias que ele teve. Então o cara é muito foda e ele nos convidou para estar fazendo a trilha dessa série. Ah, Foi bem bacana. legal, foi bem diferente pra gente. Qual que é a série? Chama Sintonia. Sintonia, bacana. Tá no Netflix? Eu acho que tá no Netflix, sim. Ela Ah, retrata a história, né, de um funkeiro que mora na periferia e sonha em ser um grande artista. que Bem legal. bacana. Que bacana. E me diz uma coisa, e o investimento? Cara, você foi um empreendedor que foi atrás dos seus sonhos, tudo bem, começou a fazer música, mas você está numa área também cara, né? Você tem que ter um bom sample, tem que ter um bom computador, tem que ter uma boa mesa aí de produção. Sim. Como que você conseguiu, aos pouquinhos, como que você conseguiu montar sua Então, base? o computador, quando eu comecei, ele era muito ruim, era quase impossível de usar. Eu usei esse computador por um bom tempo, até que o meu pai, ele ficou 10 anos trabalhando sem pegar férias. Nossa. Aí, quando ele pegou as férias, foi para comprar o computador para mim.
E aí ele fez esse investimento, ele comprou o computador para mim, ficou sem nenhum tostão, mas me deu o computador novo. E aí, com esse computador novo, eu fiz todas as músicas que deram certo do Tropicquilas, essas primeiras que eu te falei. E aí, depois do computador, eu comecei a conseguir evoluir, né? Porque, de certa forma, eu ficava travado, né? Não tinha para onde correr. E aí eu ia vendendo as batidas e ia juntando dinheiro. Aí eu juntava um dinheiro com as músicas que eu vendi e comprava um teclado. Aí juntava mais um monte, comprava uma caixa de som. E assim foi indo, cara. Ah, Depois, legal. depois com o Tropicquilas que a gente começou a fazer investimentos maiores, né? Uhum. Montar o nosso estúdio, esse tipo de coisa. Hoje esses investimentos são altíssimos, né? Porque é tecnologia pura e tudo em dólar, né? É, isso E esse é um mercado também que se renova, quer dizer, sempre saem aparelhos novos, computadores novos. com certeza. O computador principalmente, né, cara? Eu tava falando isso com um amigo hoje, que parece que eles fazem um negócio para nos prejudicar, né? Funcionar a certo tempo, estraga, você compra outro, que é uma fortuna. Não, Mas, isso é verdade, isso existe. Chama-se obsolescência programada. O que é isso? As empresas fazem computadores, impressoras, para que durem um certo tempo. Depois desse certo tempo, por mais que elas teoricamente estejam em boas condições, elas param de funcionar. Por quê? Porque eles precisam vender novos computadores, novas impressoras, enfim. Então vocês têm que investir forte nisso, né? tem. Agora a gente mesmo investiu no nosso novo estúdio, né? Eu me mudei também, eu montei meu estúdio em casa de novo, então são sempre investimentos altíssimos, cara. Sim, Mas, sim. assim, tem os dois lados, né, cara? Tipo assim, não é um super estúdio que vai te trazer sucesso. Isso já para Uhum. deixar claro para a galera, né? Não estou falando só na área de música, mas em todas as áreas, cara. Não pense que é o equipamento que vai te fazer ter sucesso. Sim. Uhum. Mas também, quando você pode investir, você tem que investir para você ganhar. Não adianta você chegou num patamar ali, você não quer investir em mais nada, você só quer ganhar dinheiro. Isso aí não existe também. Cara, tu pegou um ponto importantíssimo que chama-se reinvestimento. E isso serve para a vida pessoal mesmo, né? Tem muita gente que gasta tudo que ganha e nem sempre esse gasto é feito no investimento, né? Pessoal, investimento em equipamento, investimento numa nova habilidade, numa nova língua. E você está mostrando que isso é fundamental, porque se você não investir em você mesmo, ou no seu ganha-pão, quer dizer, o que te garante que você vai continuar tendo, né, o mesmo tamanho que você tinha antes, né? Exatamente. Tipo, não é porque você fez uma música de um jeito X que você vai manter essa fórmula até você morrer. Eu Uhum. invisto diariamente. Todo dia eu estou comprando alguma coisinha ou outra, nem que seja um sample, igual eu falei, nem que seja um plugin novo, sabe? São coisas pequenas que são investimentos, são ferramentas, né? Então, eu estou Sim. investindo diariamente. Uhum. E eu acho que isso serve para o pessoal que está nos assistindo e que está estudando, né? Eu já falo para eles, cara, não adianta você pagar a faculdade e achar que só o título vai te dar um bom futuro. Cara, se você não tiver como transformar esse título em renda, né, em alguma coisa mais pragmática, dificilmente você vai ser bem-sucedido. Nada garante o sucesso se você não investe, se você não pratica sempre ele mesmo, né? E na música deve ser muito mais desafiador, porque todo dia está surgindo uma batida nova, um cidadão novo apresentando, enfim, né? Você tem que estudar muito, você tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo, né, cara? Porque senão você fica para trás. Como que é teu processo criativo, Lautz? Como que você se inspira, assim? Tipo, em que momentos vem na cabeça uma boa ideia? Tipo, puta, eu vou fazer uma batida assim, assado. Acontece, tipo, você se fechando num quarto ou correndo, sei lá,
Em que momento você tem esses brainstorm aí bacanas? Cara, então, eu não tenho assim um processo criativo, vou fazer isso agora. Eu simplesmente estou na frente do computador, estou criando alguma coisa, eu sou muito imperativo, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu começo a criar uma batida, começo a criar alguma coisa, não deu certo, eu fecho, faço outra. Aí começou a dar certo, eu continuo nessa, aí às vezes eu saio, vou desenhar um pouco, aí assisto alguma coisa, aí volto, faço mais outra coisa. Eu assisto muito vídeo de gente produzindo, isso me inspira Uhum. bastante. Então, às vezes eu estou criando uma coisa, eu assisti um vídeo que me deu um estalo na cabeça ali, que eu penso, caramba, eu podia ter feito desse jeito. É mais uma técnica que eu aprendi. Aí eu vou lá e executo essa técnica. Então é bem amplo, né, o meu processo criativo. Não tem nada muito assim segmentado. Mas você fala uma coisa importante que a gente fala também na disciplina. Você tem que ter um benchmark, você tem que ter alguém que te inspira, né? E de preferência quem está produzindo coisa nova, quem está fazendo acontecer, enfim. Então você segue muito essas inspirações, você vai atrás de quem está criando coisas novas e tentar chegar lá, ou copiar, ou fazer uma coisa melhor, enfim, isso também é inspiração, né? Com certeza, você ter alguém para se inspirar, que você quer chegar naquele patamar, não só financeiro, mas de conquista mesmo, algum, no caso da música, né? Um tecladista muito bom, eu quero chegar no nível desse cara. Então você tem que ter algum lugar que você queira estar, né? Uhum. Então isso é muito importante em qualquer ramo. Você tem planos futuros? Como que você se vê daqui a 10 anos? O que o Lutz vai fazer? Vai continuar nessa batida? Cara, com certeza eu acho que eu parar de fazer música é só morrendo, não tem como. Eu gosto muito de artes, né, em geral, então eu pretendo ter outros investimentos além da música, né, que é algo que eu já faço, que eu já venho pensando, mas a música é sempre a minha prioridade, né? Então acho que daqui 10 anos eu pretendo estar mais estabilizado, né? E fazendo o que eu gosto ainda, fazendo música da maneira que mais me fizer feliz possível, né? Sem pensar isso aqui precisa ser sucesso, sem atender uma demanda de uma gravadora ou algo do tipo. Sim, Tá sim, mais sim. livre, né? Fazendo o que eu gosto. Isso é importante, né? E diz uma coisa, a pandemia, né, ela pediu que um monte de gente saísse de casa, trabalhasse. Como que afetou você e seu negócio, a pandemia? Bom, acho que o mercado musical é um dos mercados que mais foi prejudicado, né, cara? Porque Pelos shows? foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Então tem muita gente que vivia só de show, né, cara? Uhum. Então, tem muito amigo aí que tá numa situação crítica, porque parou tudo, né? Parou 100%, não tem previsão, não tem nada. Então, você precisa se reinventar de alguma maneira, cara. E Uhum. é começar do zero, né? E de certa forma, não tem como você criar algo do zero e, pum, do nada dá certo. É meio difícil. Então, para a galera da música é algo bem complicado. Mas no teu caso, você continuou fazendo trabalhos para, por exemplo, Netflix, isso te manteve pelo menos, manteve uma renda? Como produtor, acaba sendo mais tranquilo, né? Porque a gente tem o direito autoral, a gente sempre tem alguns contratos, né, que nos rentabilizam, tem, tem diversas formas que a gente faz dinheiro, Uhum. né, teoricamente, Monetiza. Uhum. que a gente Tá, consegue monetizar de diversas formas, não só fazendo show. tá. Mas mesmo assim, pô, deve ter caído bastante Com a certeza, mas mesmo assim, receita. é, Turismo, música, cara, foi o que mais, né, foi afetado. A sim, educação também um pouco, mas ainda a gente tem essa possibilidade de fazer remotamente, né? sim.
Diz uma coisa, com respeito a uma mensagem que você pode dar para os jovens que estão te ouvindo aí, que essa galera cheia de sonhos, cheia de desafios, cara, o que você falaria para eles? O que você recomendaria? Independente se eles vão seguir, sei lá, qualquer área, enfim, o que você falaria para eles? Cara, eu acho que a principal mensagem é ser diferente e ser original. Não desistir de primeira, não, provavelmente não vai dar certo de primeira, nem de segunda, nem de terceira, mas uma hora vai dar. É fácil falar isso depois que você já atingiu o seu objetivo, obviamente é fácil, mas eu ouvi isso antes de dar certo, então é uma coisa que você tem que pensar em ser original, em não desistir e se dedicar, cara, porque ficar sentado esperando e colocando a culpa nas pessoas, isso não existe, cara. A gente tem que ir para cima, ainda mais para quem veio de baixo, para quem tem menos condições, cara, é muito mais difícil. Então depende muito mais da nossa vontade do que qualquer outra coisa. Uhum. Você acredita que o futuro, assim, eu gosto de pensar positivo, sabe? Tem muita gente fazendo, né, previsões dantescas, do tipo, não, nada vai ser como antes, que os empregos estão acabando, mas eu gosto de olhar o outro copo, né? O copo meio cheio, que já chega a ser chato esse jargão já, mas é importante dizer, né? Porque eu entendo que vão ter muitas profissões acabando, por exemplo, vendedor de loja, gerente de banco, e por aí vai, né? Porque todos os negócios estão indo para a internet, basicamente. Mas, por outro lado, abre-se um leque imenso de oportunidades, mas para quem tem novas habilidades, né? Principalmente ligadas a esse mundo da criação, da criatividade e da tecnologia. O que você acha ao respeito? Você concorda que nós teremos mais oportunidades do que perda de oportunidades, mas sempre quando o cara esteja preparado? Com certeza. Se você vê na pandemia o tanto de emprego que foi perdido, mas se você for pensar o tanto de oportunidade que se criou para o pessoal que tem mercado online, para quem sabe mexer com live, aí a pessoa vai lá, mexe, cria uma live, sabe mexer com esse tipo de coisa já. Então, quando você está disposto a aprender e sair da zona de conforto, cara, é muito mais fácil para você se reintegrar num novo mercado, né? Igual você falou, digamos, eu sou um gerente de banco ou perdi meu emprego porque minha profissão acabou ficando extinta. Como é um novo gerente de banco? O que precisa para ser um novo gerente de banco? Então, você ir atrás disso, sabe? Porque, além de tudo, já tem a sua bagagem, né, do antigo gerente de banco. Então, você vai somar com conhecimento novo com conhecimento antigo. Então, você vai ter muito mais potencial do que quem está chegando agora. Então, é meio que matemático, né? Com certeza, com certeza. E me diz, só para abrir já para a galera aqui, que acho que estão doidos para fazer perguntas para você, e já te liberado, ele está com fome, cara. É, você acha que a pandemia acabando, né, e já estamos quase na descendente, eu vejo positivamente, acho que até o ano que vem as coisas voltem ao normal, enfim. O jovem tem que estar esperto, porque coisas desse tipo acontecem, coisas incertas acontecem, enfim, e tem que estar preparado para esse novo mundo. Como você teve muita resiliência, né? Você falou que, pô, apanhou muito, investiu, não deu certo, enfim, isso que a gente chama do vale da morte, né? No mundo dos negócios, porque ou o cara morre ou o cara se desenvolve, né? Então, essa capacidade de receber porrada e ir atrás, como tu falou,
ela é vital daqui para frente? Ah, com certeza, né, velho? Essa porrada que a gente levou da pandemia é tipo levar um soco do Mike Tyson e voltar, né? Você levou um soco do Mike Tyson, você voltou ali para continuar a luta. Então, se a gente passa por isso, na verdade, se a gente for ver da maneira positiva, isso veio para mostrar que os nossos antigos problemas eram muito mínimos. E que Pequenos, se a né? gente sobrevive a algo desse tipo, a gente está disposto a lutar e a sobreviver a tudo quanto é tipo de coisa, né, cara? Com certeza. A se readequar, né, na sociedade. Sem dúvida. E aí, cara, fala a tua lista de gente que você trabalhou, eu sei que é imensa, enfim. Uma das coisas chatas, né, quando um artista que já tem um nome consolidado é, por exemplo, dizer, poxa vida, toca Raul, o cara que está tocando violão, né, e todo mundo só lembra do mais pop, enfim, mas faz parte, né, faz parte do sucesso. Mas vocês já tocaram com Anitta, com DJ Balvin, enfim, qual que é a lista aí, cara? Ah, então, a gente já produziu com Anitta, Snoop Dogg, J Balvin. Eu sempre esqueço, cara, quando eu tenho que falar os artistas. Isa, putz, é muita gente, cara, muita gente. Tem mais Uhum. artistas assim da linha de frente que eu poderia falar, mas eu esqueci. Mas Ó, é muita Snoop gente. Dogg é legal, esse cara é bacana. Sou Vocês fã foram dele. lá nos Estados Unidos? Fomos já. Aham. Não, mas aonde vocês trabalharam com ele? Nos Estados Ah, Unidos? tá, não. Quando... Acabou sendo online, assim. A gente não conheceu ele pessoalmente. Tá, tá, Mas, não, ele é, ele é... E quais são teus artistas preferidos, assim, que você gosta, assim? Não precisa ser inspiração para o Troquelas, mas quais são tuas bandas preferidas? cara, acho que a minha maior referência é o Dr. Dre, que é um produtor americano Conhece? de Los Angeles. Eu conheci ele também, conheci ele Hum. pessoalmente. E ele é bom, Ele vendeu, né, aquela fábrica de Beats, né, para a Apple. por $1 bilhão. Só isso. E não são os melhores, né? Eu sou muito fã dele. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em Los Angeles. E ele, além de todo esse lado do empreendedorismo dele, musicalmente ele é muito bom. Ele mudou, né, a cena no mundo, mudou a história do negócio. Então, eu sou muito fã Uhum. dele. Sim, sim. E o lugar mais louco que vocês foram tocar, Índia? Cara, mais louco, eu acho que foi a Rússia, cara. Rússia. Das pessoas ser mais doida, assim, nos interior da Rússia, meu Deus do céu. É, Pra é mim, tipo aquele meme daquele cara que não sabe que dia é. Que a mulher fala. a Rússia é assim, cara. O pessoal lá é completamente doido, mas é muito legal. Mas a Uhum. gente já tocou em tudo quanto é canto. Foram no Japão também? Japão, China, Malásia, Indonésia, Tailândia, Índia, a Ásia inteira, tudo quanto é canto. Hong Que bacana. Kong. Vocês são mais conhecidos lá fora do que aqui? Pode-se dizer isso? Então, atualmente eu acho que não, mas a gente já foi muito mais conhecido fora do que aqui. Uhum. Sim, vocês participaram do Lollapalooza, foram lá nos prêmios MTV, né? Aham, nos prêmios da MTV, Prêmio Multishow, Lollapalooza, Rock in Rio, vários Uhum. eventos grandes aqui do Brasil. Bacana, cara. Então, da minha parte é isso, cara. Eu queria te agradecer imensamente. Eu vou abrir aqui rapidinho A pro oportunidade povo que está aí. Aí, galera, vocês que estão aí já tem uma bela oportunidade para fazer uma pergunta para o Lautz. Quem quer fazer as honras? Eu tenho aqui algumas que o pessoal já fez. Pode abrir o microfone, quem quiser.
Ih, ninguém Eu tenho quer uma... saber, velho. Não, eu tenho uma pergunta. Oi, alô. Eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo, Lucas Gustavo, é que nem todos têm microfone. Ah, Diz assim, tem uma questão bem bacana no que se refere a direitos autorais, como que ele controla, né, quem usa os hits e não paga essas faixas autorais, que é um pouquinho do que você falou no início. uhum. Na verdade, assim, tem empresas que são especializadas em buscar onde a sua música tocou, e aí eles ganham uma porcentagem, mas eles reviram o planeta Terra, assim, onde a tua música tocou, e eles fazem eles recolhem esse dinheiro e repassam. E tem também instituições que fazem isso mensalmente, de direito autoral. Então é bem tranquilo, é bem seguro, assim, e bem controlado. Oi, pois não? O Erics tem uma pergunta aqui que diz se você produz no Ableton Live ou no FL Studio. Putz, falou grego para mim. Eu produzo no Ableton Live, mas eu usei o FL Studio por muito tempo, usei por uns 12 anos, assim, ele. E aí mudei pro Ableton há uns 3 anos. E qual que é melhor, assim, para produzir? Tanto Atualmente, faz. tanto faz, mas vai de cada um, né? Mas hoje o Ableton me atende mais, me atende melhor. Uhum. Beleza. Bom, galera, é isso aí. Cara, te agradeço Ô, muito, Laudes. muito, Opa, muito. Oi? professor, Oi, foi mal. Eu ia fazer uma pergunta, já que ele respondeu do Ableton Live ali. vai lá, Qual Eric. foi a tua maior dificuldade, assim, dentro da cena? Porque existe, né, aquela famosa fala, assim, né? Ah, a galera tem a panelinha, tem a galera que cola com uma galera e daí consegue explodir mais rápido, porque conhece um pessoal de influência. Você acredita nisso ou você acha que com o teu trampo mesmo, a qualidade do teu trampo, você consegue subir? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, é a qualidade do seu trabalho e do seu talento, né? Eu acho que, obviamente, as panelas existem, elas vão facilitar, né? De certa forma, vão facilitar o seu desenvolvimento, mas se você não tiver talento, não adianta nada ser da panela, né, cara? Então, eu acho que o talento tem que vir em primeiro lugar, cara. Daí Massa, viram massa, cara. hits de uma só, né? Tipo, vai lacraia, vai lacraia. E É, aí... em si, Serginho. A Rúbia pergunta se você tivesse o conhecimento que tem hoje, quando começou, o que faria de diferente? Ó, interessante. Se você soubesse tudo que você sabe hoje, o que você faria diferente no início? putz, para ser bem sincero, eu não sei o que eu faria de diferente, porque eu acho que eu fui bem tranquilo, eu fui bem pé no chão e fui com bastante calma no começo. Então as coisas aconteceram no seu tempo. Então eu acho que eu não faria nada de diferente, não. Legal. Então tá uma trilha boa. Pois não, quem É, queria falar aí? Eu, professor, na verdade, assim, é mais uma outra pergunta aqui. Por que você decidiu não ser, tipo, DJ, assim como o Vintage Culture, que produz a música e, tipo, sei lá, vai para uma cena mais underground, assim eu posso dizer, e você preferiu ir pro comercial? então, na verdade, assim, a gente é DJ também, a gente toca e o nosso som sempre foi mais underground, né? Sempre foi mais voltado para a cultura underground. Ele se tornou popular mais aqui no Brasil por conta da Anitta, esse tipo de coisa. Mas o nosso trabalho se concretizou e ganhou respeito sendo underground. Mas eu não tenho problema com o lado mais popular, assim. Eu acho que se a música for boa, sendo underground ou sendo popular, não importa muito. Eu acho que não, se você quer seguir um lado mais pop, não tem problema nenhum. Porque não deixa de ser arte, né? Os dois lados. Até o Radiohead toca Fake Plexi Tree ainda. A Rubia, o William pergunta
O William pergunta como que é dividido o teu papel com o Zegon, né? O que cada um faz no Tropquelas? Então, a gente faz meio que cada um faz um pouco. A gente meio que se divide, assim, não tem tarefas especiais para mim, tarefas especiais para o Zé. A gente meio que faz tudo meio que junto com a ajuda um do outro. Ah, você gosta disso? Gosto, mas podia ser mais assim. E a gente vai criando dessa forma. A gente meio que divide as tarefas. Vocês não brigam muito? Briga sempre tem, né? Sempre tem, né, cara? Até porque, assim, eu tenho 28, o Zé tem 51. Uau, é teu pai. Então, literalmente tem a idade dos meus pais. Então acaba tendo um desentendimento, mas é aquele desentendimento saudável, né? Não é nada maldoso, assim, algo do tipo. Não, até porque ele deve te ensinar muito, né? Ele tem bastante bagagem, né? É uma bagagem que não tem como discutir. E vocês tratam bem do visual, né? O Thiago pergunta qual a tua relação qual a relação do Tropquelas com o marketing. Ah, eu acho que é importantíssimo, né, cara? Hoje em dia, para você ter um destaque, a parte do marketing às vezes é até mais importante que a música, né, cara? Nos Uhum. dias de hoje. Então tem que. A gente acho que deixa até a desejar nesse quesito, mas é importantíssimo, cara, você focar no marketing, focar em divulgação, porque é isso que vai fazer a sua música chegar até as pessoas. Tá bom. Bom, cara, muito obrigado, Laut. Valeu mesmo. Você deu uma baita de uma aula aqui. Agradeço muito, Roger, que trouxe você aqui para nós, né? E eu acho que a garotada toda aí está bastante satisfeita, porque essa aqui foi uma aula diferente, né? Onde o professor é alguém que, pô, além de ser famoso, além de ter talento pra caramba, ele mostra que nas suas raízes todos podem chegar lá, né? Ou pelo menos não todos, mas quem se esforça e quem vai atrás dos seus sonhos, das suas propostas, enfim. E acho que essa é a bela caminhada que todos nós seres humanos temos nesse mundo chamado viagem, né? Porque o que a gente está passando é uma viagem, né? Que vai acabar em algum momento. Cara, Sim. te agradeço muito em nome da Estácio, tá? Em nome dos alunos que Obrigado estão a aqui você presentes. pela oportunidade, Hugo, Quando você Rob. vier para Curitiba, venha tocar aí para nós um sample Com lá na certeza. Estácio. Agradecer o pessoal que ficou aí, quem espero que tenha ajudado de alguma forma, abrir a mente de vocês aí em alguma coisa, mínima que seja. E é isso, cara. Muito obrigado aí pelo espaço, Hugo. Obrigado, Roger, pelo convite. E é isso. Quando precisar, estamos aí com o maior prazer. Tá bom. Vou pedir para o pessoal que puder aí abrir sua câmera. Vamos fazer um print screen aqui de todo mundo. E aí eu vou mandar para o Laudes. Quem puder, abra sua câmera aí, porque vai aparecer ali no. Isso. Vamos lá, abram sua câmera. Vamos fazer um print screen aí. Isso aí, Eric. Grande. Bacana, Bruna. Valeu. É isso aí, não precisa se pentear, rapaz. Tá bonita aí. Então tá, 1, 2, 3, já. Bom, valeu, vamos bater palma pro Lotus aí. Parabéns, cara. Massa mesmo. Obrigado por tudo. Valeu mesmo de coração, tá? E agradeço muito. O pessoal que assistiu a palestra e que precisa do certificado, eu coloquei no link do chat o link da presença. Quem não tiver acesso ao link, me manda um WhatsApp, que eu estou passando agora o meu telefone, aí está no chat, 999-73-7032. Abraço, Lotes. E quem for meu aluno, fique na sala, por favor, que vamos discutir tudo que o Lotes falou do ponto de vista de mercado. Valeu, Roger. Valeu, Lotes. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? Gostaram?
Gostei, bem massa, né? O que ele vem abrangendo. E que legal, né? Como ele consegue alcançar diversas áreas só sendo autêntico, né? Até eu perguntei ali para ele, né, sobre a relação ali entre comercial e underground. E é muito difícil, assim. Eu gosto de música eletrônica. Eu gosto bastante, escuto 90% das minhas músicas eletrônica. E eu sei que é muito difícil um DJ conseguir se, se concretizar em diversas áreas, assim, sabe? Ou ele é muito Sim. comercial, ou ele é um underground. E aí, quando o cara consegue ficar nesse meio termo e atingir um público, olha, é muito difícil. Muito difícil, é o Sem meu ponto dúvida. de vista, assim. Ah, com certeza. Não, e principalmente, vocês viram, né, que o segredo, teoricamente, para o sucesso é igual para todo mundo, né? Tipo, se você tirar a música, bota lá, sei lá, finanças, bota lá empreendedorismo, bota lá turismo, qualquer área, o cara tem que ralar, tem que acreditar naquilo que ele faz, tem que não ter como primeiro objetivo dinheiro, apesar de ter boletos para pagar, porque quando você bota como prioridade dinheiro, cara, esqueça, tu vai estar mais focado em fazer coisas que de repente dão lucro em curto prazo, mas que não se sustentam em longo prazo, tá entendendo? Então, eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode ter enquanto pessoas que quer se dar bem nesse mercado, né? É que se você colocar dinheiro logo de cara, por mais que você esteja precisando, e negar teu talento, tua possibilidade de ter um negócio próprio ou ter algum projeto, né, que você acredite, se anula. Por quê? Porque você sempre vai topar as oportunidades que só dêem dinheiro. E aí tu vai ficar escravo não do dinheiro, porque essa questão, né? O dinheiro é uma coisa neutra. Quem faz maldade ou bondade com o dinheiro é o ser humano. Então, o dinheiro não tem culpa nenhuma de maldade, né? Você pode ser um criminoso com dinheiro e pode ser, né, o cara mais bondoso do mundo com dinheiro. Então, é uma questão importantíssima entender que é você que determina isso, né? E são suas decisões. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês, pessoal, em relação à nossa disciplina de mercado, né? É que ele mostrou que não adianta também você ter uma boa ideia, ter um talento do caramba, se você não tem um mercado que te entenda, né? Que te absorva. E vejam, no caso da música, se ele tivesse ficado aqui em Curitiba, dificilmente ele ia virar, né, o que ele virou. Então, esse é um outro ponto. Quando a gente fala em mercados, a gente tem que olhar sempre os mercados mais competitivos e os mercados que te dêem mais retorno. Porque não adianta você dizer, sou o cara que sabe tudo, saco tudo, manjo bastante de uma coisa. Cara, mas se você não tem um mercado que te compreenda, que absorva, né, aquilo que você está disposto a vender, esqueça, você vai morrer como alguém inteligente que teve um bom negócio, mas que não conseguiu transformar esse negócio em renda ou em negócio escalável. E esse é o ponto importante que eu queria frisar. Quando a gente fala em mercados, né, a gente está falando ou na criação de mercados, mas também na possibilidade de você ir para o mercado onde aquilo que se está fazendo tem a demanda, né? Nada contra Curitiba, mas convenhamos, o eixo desse tipo de música, desse tipo de contratos, ou o que o Eric falou, né, dessa panela, enfim, é vital para esse negócio, né? Porque se tu não tiver alguém que seja representativo na área, por mais que você seja talentoso, você nunca vai prospectar, você nunca vai conseguir mostrar, né? Um outro ponto importante, queridos, é a capacidade de ter habilidades, né, nesse mercado. Então, por exemplo, vamos dizer que alguém patrocinou você num negócio que você colocou e se deu bem, sei lá, virou um objeto de desejo no mercado, enfim, ou ficou famoso na internet por algum tipo de coisa que você tenha apresentado. Só que esse toque de Midas, ele só dura um tempo. Depois você tem que mostrar que você é bom, se você quer se manter. Porque senão você fica
no esquecimento. Você fica como aquele cara que só tem uma música e que essa música é super famosa, mas não tem mais nada, não tem mais repertório, não tem mais nada a aportar. Então, é importante entender, claro que é importante o pistolão, ter alguém por trás para te dar uma força, enfim, mas, por outro lado, também é importante você sustentar aquilo que você está oferecendo, né? E quando a gente fala em inovação no mercado e empreendedorismo, a gente vê claramente essa questão. Quer dizer, o produto, por mais produto bom que seja inicialmente, ele pode cair no esquecimento. Veja só o que aconteceu com as paletas, né, de essas paletas mexicanas, ou esses produtos que volta e meia, né, tem uma demanda do cão e depois, pô, pessoal, o mercado já se cansa e substitui, né? Por que isso não acontece com um hambúrguer, por exemplo, né? Por que o hambúrguer, que eventualmente... Vocês sabem a origem do hambúrguer? A origem do hambúrguer é muito interessante, para quem não conhece. O hambúrguer surge a partir do momento em que os alemães, né, eles que moravam nos Estados Unidos também, né, que tem a mesma coisa com o hot dog, mas eles levavam pão com carne para o trabalho, né, para trabalhar. Então, muitas vezes o bife era duro, né, e quando esfriava ficava, parecia aquela borracha, né. E aí imagina comer um bife de carne, tudo duro, enfim, os caras acabavam tirando os dentes, enfim. Até que alguém disse o seguinte, mas vamos fazer o seguinte, vamos moer a carne e vamos fazer um bife montado, né? Aí surgiu o hambúrguer. Por quê? Porque era mais fácil de você morder e comer a carne, né? Claro que depois, né, o hambúrguer foi misturado com outras coisas, enfim, mas o surgimento do hambúrguer se dá nesse sentido, né, de uma solução para essas pessoas que queriam comer pão com carne e não estavam conseguindo por conta da carne ser muito dura, enfim. Então, é a mesma coisa que o Lotz diz, né? Então, cara, você só vai poder sustentar o possível sucesso inicial que você teve se você tiver o que oferecer posteriormente. Então, não adianta você ter sido referenciado por alguém, mas se depois não se sustenta. Então, oi. Desculpa interromper, o senhor pode me passar o número do seu WhatsApp de novo, por gentileza? 41999737032. 7032? Isto. Daí eu mando a lista. Então é isso. Bom, como a nossa aula de hoje foi bastante lúdica, acho que vocês absorveram bastante, né, daquilo. Eu vou mandar para vocês alguns pontos de reflexão, tá? Para que depois a gente possa abordar na próxima aula e que tem a ver com a nossa disciplina. Vocês têm, então, já o trabalho, para quem está entrando agora, né? Não sei se todo mundo entrou agora. Por favor, pegue no Padlet, né, que é aquele link onde colocamos todo o material, o trabalho. E não esqueça que o trabalho não é um trabalho bem simples assim. A data de entrega, Eric, é o dia da AV1, tá? Então, não esqueçam, a AV1 já é agora em outubro, né? Na primeira semana de outubro, se eu não me engano. Mas eu vou mandar uma comunicação para todos vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso e a gente, na próxima aula, discute tudo aquilo que a gente viu na disciplina hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, mas essa é a proposta, quer dizer, vamos aprender com quem já aconteceu, já fez acontecer, e não adianta ficar falando de teorias que depois, né, não se aplicam na realidade. Então, eu acho que a gente pode fazer esse híbrido, né, do que a gente considera como conhecimento. Eu vou publicar uma foto da nossa palestra,
no Instagram e vejam se vocês dão um like e comentam lá, porque acho que se a gente tiver esse tipo de feedback, acho que agradece muito, né, para quem veio fazer essa palestra e a gente se empolga para trazer mais pessoas que possam contribuir com a formação de todos vocês. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida com respeito ao trabalho, enfim, fiquem à vontade de fazer a pergunta, mas como a aula de hoje já foi bastante enriquecedora, que vocês possam absorver o máximo possível. Espero que gostem desse novo modelo de ensino que a gente está praticando, né? E que possam espremer o máximo, cara. Essas coisas aí não tem preço, sabe? Você falar com o artista que está acontecendo, enfim, é que talvez quem não conheça o Tropiquelas e agora passe a conhecer, vão ver a dimensão desse grupo. Não é um grupo qualquer, um baita de um grupo que tocou no mundo todo, hoje é referência. Se você perguntar para qualquer produtor musical, de música eletrônica ou de música, né, desses ritmos trap, vão colocar eles como referência. Então, a gente tem como espremer muitas coisas interessantes. Eu vou fazer um texto, vou mandar para vocês, e na aula que vem a gente discute mais ao respeito. Estamos falados, minha gente? Beleza, professor. Professor, eu tive dificuldade aqui nos meus acessos aqui. Eu entrei já tinha passado 2 semanas de aula. Daí na semana que eu entrei, eu tive o falecimento do meu pai semana passada e também consegui acompanhar as aulas. Então praticamente nossa primeira aula está sendo hoje. Eu já vi as anteriores. Não se preocupe que a gente teve basicamente uma aula só, porque a aula anterior foi feriado, né? Então, basicamente a gente teve duas aulas, mas se precisar de uma força aí para tudo que você precisar, né, para poder acompanhar a disciplina, fica à vontade. Eu vou mandar, você me manda um WhatsApp para eu te colocar no grupo, tá? Agora, hein? Tá bom. Isso vale para todos vocês. Quem tiver, por favor, me manda uma mensagem para colocá-lo na lista de WhatsApp. A gente se comunica melhor pelo WhatsApp. Ok, minha gente? Então, tenha uma boa noite, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. E mandem uma mensagem no Instagram, tá? Vamos comentar aí para dar um feedback para o Lautz. Grande abraço. Boa noite, Qual que é o professor. Instagram, Valeu aí. professor? Desculpa. Falou. Oi? O professor vai marcar ele, eu acho. Não, mas do professor, que eu também não tenho para ver essa imagem. Eu vou mandar para vocês o link do Instagram. Beleza. Fechou. Tá? Valeu, Beleza? professor. Um abraço.